para mim é o mais difícil de explicar no trabalho do Abel. Para mim é a coisa mais difícil de explicar mesmo. E nesse meio tempo, ele conseguiu, só ler o livro dele, né? Se tornar um especialista em pontos corridos, que era o desafio inicial, né? Agora eu preciso entender a liga. Mesmo que nos pontos corridos, essa é a segunda discussão difícil de explicar, que ele não consiga ir bem com o G6. Então, essa situação das partidas grandes é o grande desafio do Abel. O erro de estratégia não mata, pode custar a classificação, e um erro de estratégia em confronto direto também pode. Não está custando. O Palmeiras não joga mais contra o G6, ele pode ser campeão, só o Mirassol, ele pode ser campeão sem precisar ganhar, mas é difícil explicar. É difícil explicar. Mas se ele tivesse vencido o Flamengo as duas vezes, o campeonato tinha acabado. Você tira 6 do Flamengo, põe 6 pra ele, acabou o campeonato. Talvez esteja vivo porque o Palmeiras foi mal contra o G6. Exatamente. Isso são coisas difíceis de explicar. Porque o técnico que a gente estuda mais, que está mais tempo e que tem várias virtudes, né? E não é fácil de entender por que a dificuldade na estratégia para primeiros jogos. E o River acabou sendo uma exceção e não foi a regra, foi espetacular, mas ele tinha também ali um outro jogador. Ele tinha primeiro a surpresa, é isso que eu ia chegar e ia perguntar para o Massa. Ele tinha a surpresa. Do Andrés. E ele surpreendeu. Né? Jogou mais à frente, surpreendeu o Galhardo até entender que o Palmeiras estava ganhando de 2. E a gente estava falando do Flamengo. A minha pergunta, não sei se vocês concordam, também é que, vem dos últimos adversários do Palmeiras, isso iria acontecer. Todo mundo começou a estudar o Palmeiras. É óbvio. Você lembra quando começou o Flamengo do Saúl e do Jorginho? Até os adversários. Aí você falava assim, daqui a pouco as pessoas os adversários todos vão mergulhar em como joga o Flamengo. O Jardim falando... O Cruzeiro também. O Cruzeiro, o Cruzeiro que começava no Cássio e terminava no Caio Jorge. E deu tempo do Palmeiras ser estudado. Eu acho que nessas partidas mais recentes, a dificuldade da dupla em jogar foi muito maior, por exemplo, que vinha sendo, mas muito maior. Né? Eu acho que foi não só em Quito, foi contra o Flamengo, foi contra o São Paulo, e que eles desequilibraram no segundo tempo, mas a maior parte do jogo foi contra o Cruzeiro. Então, estou falando a dupla como um exemplo. O Andrés teve muito mais dificuldade de jogar. É natural que o melhor time, o time mais vistoso, o time a ser batido, comece a ser estudado. Por isso, essa é uma vantagem total para a LDU e Racing. O que a gente espera dos treinadores que enfrentam a LDU e Racing? Façam a mesma coisa. Mergulhem no adversário. Dissequem o adversário. Não sejam banais, né, quando vão enfrentar esses adversários. É isso que a gente pede. E o Abel já fez isso muito bem. Enfrentar decisões mata-matas com estratégias que só ele acreditava. Na final contra o Flamengo, lá em Montevidéu, a jogada que foi treinada no dia, com o lançamento do Gomes... a final contra o Santos, o Santos tinha um time melhor naquela época. Lembra? Foi um jogo ruim, né? A final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então, assim, foram 2 jogos. Não é que é sempre ele entrega a paçoca no primeiro jogo, né? Mas isso vem se tornando uma regra, entendeu? Isso vem se tornando uma regra. Estratégias mal feitas por ele, pela comissão. E o Palmeiras, no primeiro jogo, parece que entra... parece que não está no jogo, cara. Mas esses coelhos da cartola... Gente, Palmeiras e São Paulo, aquele 3-1 lá, o Palmeiras estava... inacreditável o jogo que o Palmeiras fez. É que o Jandrei, né, velho? O Veiga bateu uma falta lá, uma falta. Entendeu? Que era meio cruzamento, meio... Então, mas esses coelhos da cartola que a gente acabou de falar aqui, tirou um coelho da cartola ali, segundo jogo mudou tudo e ganhou, tá? Sim. Não são essas coisas também não entram? Então, mas agora não é um coelho, o coelho é esbelto, ele vai ter que tirar um porco da cartola. É maior, a cartola tem que ser maior, entendeu? É muita poção, é muito pirlim-pim-pim para acontecer, entende? Pode ser que aconteça, tomara que aconteça, mas tem que ser racional. Torcedor,
você pode se emocionar, chorar, acreditar, rezar. Eu também tenho os afazafa que eu faço lá, tudo certo. Mas na hora da análise, você precisa ser racional. O que aconteceu no primeiro jogo lá em Quito não pode mais acontecer com a instituição, com o Palmeiras, seja com o Abel, com o Brandão, com o Luxemburgo, com o Zezinho, com o Paulinho. Isso é, para mim, um total descontrole de algo que surpreende a todos nós. Surpreende muito. Não é a questão de perder o jogo. Vou repetir. Você pode perder o jogo, o adversário finalizou 7 vezes, fez 3 gols. Você finalizou 6 vezes, fez 1 gol. Perdeu o jogo, jogou o jogo, teve um escorregão. Coisa do jogo, acontece. Né? Tava 2-1 e tomou um golzinho no final. 2-0 dá muito para você pensar em reverter. Agora, da forma como o time entrou, né? É um negócio que para mim é muito inexplicável. E uma pena que o Abel fica só no livro dele, né? Acho que ele lê só o livro dele. Seria bom ele ler outras coisas e explicar o que ele queria fazer. Porque se ele coloca o Emiliano para marcar o cara que fez os 2 gols e o Emiliano não marca, de quem é a responsabilidade? É só do Emiliano? Não é, óbvio que não, é do comandante. E outra, tá 2-0 para o jogo, como ele parou, o Everton caiu lá, troca, muda o time. Entra o Fux, sai o Veiga, põe o Andreas mais pro lado direito, certo? Troca o Felipe Anderson, põe o Alan, vamos pôr um time para correr? Vamos pôr um time para fechar no primeiro tempo, não dá para esperar. Entendeu? Parece que não tem consciência do que é uma semifinal de Libertadores, o quanto é difícil chegar a uma semifinal de Libertadores. Entendeu? Então, essa barriga cheia, essa empáfia, isso não pode entrar em campo, cara. Ah, nós sabemos como fazer, já fazemos todo ano. O Anderson Barros falou sobre isso. Nós sabemos como fazer, né? Então, vocês sabem como fazer e sabem mesmo. Agora, isso precisa entrar em campo. Entendeu? Aí eu vou falar de pessoas próximas, amigos, né? Parentes que não são palmeirenses, tá? As pessoas olham, quando a gente vai conversar, eu até evito falar de futebol, eu queria falar de outra coisa, mas no fundo, né? As pessoas falam... Procurar a gente para falar de futebol. Né? Estranhamente, vem que falar disso. Então assim, eu sinto, cara, que no primeiro momento tem um pouco aquela raivinha, né? Tá bom, quando acalma e a gente vai conversar sobre as coisas, sobre o futebol, as pessoas ficam com água na boca. Fala, que coisa que está acontecendo, que coisa maravilhosa. Olha só, né? O Abel é muito bom. Como é que vocês reclamam do Abel? Como que a torcida reclama? Né? Porque, gente, eu fiz 58 anos. Esses 5 anos, esses 10 anos de Palmeiras são inacreditáveis. É o melhor período da história do clube. É esse que estamos vivendo. Entendeu? Então, olhando para os adversários, São Paulo, Corinthians, Santos, aqui no estado, os demais, fora o Flamengo, quando você tem esta oportunidade na mão, é aí que você tem que marcar a história mesmo, mais ainda, e tá com a atenção muito redobrada. E tem uma coisa, cara, que eu ouço muito de várias... Eu li o livro do Guga, os livros do Ayrton, eu gosto muito dos caras do tênis, né? Se você for ler o Federer, o Agassi, que é um livro espetacular, né? E o que eles dizem, o Nadal, por exemplo, ele teve que mudar durante a carreira dele centenas de vezes o jeito que ele bate na bola, o tipo de treinamento, as jogadas, como ele planeja o jogo, entendeu? Porque senão não ganha. Entendeu? É mais difícil, né? É claro que é mais difícil quebrar a barreira, como foi aquele título da Copa do Brasil com o gol do Fernando Praz. Quando quebra essa barreira e você começa a ganhar, se manter ganhando é preciso mudar a forma, às vezes. Aprimorar o jeito, entendeu? Você não pode ir para um jogo de semifinal porque vai enfrentar um time que tem 3 letrinhas. Entendeu? Eu falo isso aqui há muito tempo, vocês são testemunhas. Jogo de Copa, você
Isso que me deixava tranquilo. O time pensou em todos os detalhes. E pensa mesmo. Chega no campo, a gente viu o que viu lá. Então isso não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Eu tenho que muito claro para mim. Teve desleixo, teve soberba, teve desatenção dos jogadores. Os jogadores têm responsabilidade e o treinador é o responsável maior. Não é ele que joga, não é ele que chuta, não é ele que marca, mas todos ali têm responsabilidade, inclusive a gestão, inclusive o seu Anderson Barros, né, que é incapaz de botar a cara na televisão para falar alguma coisa e ficar mandando nota. Muito bem, tá aí, tá falado. Vamos para fechar este assunto. Tem outro lado aqui, tem a LDU, que é o time bom, não vai ter o seu principal jogador. Vamos lembrar disso, né? O cara lá que foi expulso no final do jogo. O principal jogador, mas é um dos melhores jogadores. Né? A LDU tem esses desfalques, o goleiro já está jogando o goleiro reserva também. Tem problemas, como o Palmeiras tem. Mas é aquilo, ele já sabia disso desde a sexta-feira de manhã e está desde a sexta-feira de manhã preparando o time para jogar um jogo e defender uma vantagem de 3-0. É uma oportunidade única. Tudo isso que o Massa está falando, da dificuldade de chegar à semifinal de Libertadores, de valorizar esse momento, insisto, imagine o que está sendo o dia a dia da LDU. A dificuldade de chegar até uma situação dessa com 3-0 a favor para jogar uma final única.